bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química no canal Pedro Sami. Nessa videoaula nós vamos estar corrigindo questões de uma lista de exercício para os alunos da terceira série do Colégio CAF aqui de Macaé. Mas se você é inscrito no canal e quer saber mais sobre questões envolvendo distribuição eletrônica, tabela periódica, nomenclatura de hidrocarbonetos e também reconhecimento de funções oxigenadas, assim como suas nomenclaturas, eu te convido a continuar nesse vídeo, a curtir esse vídeo, a comentar se você gostou dessa aula, obviamente, ao final dela. E vamos, sem mais delongas, começar a nossa correção. Vou pegar a lista aqui de exercícios que foi impressa e entregue aos alunos. Você, aluno CAF, pegue sua lista agora e acompanhe comigo a resolução aí da primeira questão que vai estar aparecendo na sua tela. O titânio é muito utilizado atualmente quando se deseja um material de difícil oxidação. Sobre esse elemento são feitas as seguintes proposições. Primeiro, possui 12 elétrons na camada M. Segundo, apresenta 4 camadas eletrônicas. Terceiro, apresenta como camada de valência 3D2. Quarto, o seu subnível mais energético é o subnível 3D2. Bom, gente, para fazermos esse tipo de questão, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que montar o diagrama de Linus Pauling, ou seja, tem como pré-requisito a montagem do diagrama você saber a quantidade de elétrons que tem em cada subnível, o S2, o P6, o D10 e o F14, e também a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada, lembra? K2, L8, N18 e assim por diante. Esse diagrama já foi montado por vocês na aula, já ensinei vocês a montá-lo e ele vai estar aparecendo aí no canto do seu vídeo, tá bom? Então, seguindo as diagonais desse diagrama, porque eu tenho que distribuir os elétrons em ordem crescente de energia, nós sabemos que o número atômico do titânio aqui é 22. Então, seguindo as diagonais, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Lembrando que a soma aqui tem que dar os 22. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Bom, agora nós vamos ver as proposições, né? A primeira, possui 12 elétrons na camada M. Nós temos que lembrar que um átomo ele tem um núcleo, que é essa parte central, e ao redor do núcleo eu tenho as camadas. A primeira camada é a camada K, a segunda camada é a camada L e a terceira camada é a camada M. Então, quer dizer que tudo que tem 1 são subníveis da camada K, tudo que tem 2 são subníveis da camada L e tudo que tem 3 são subníveis da camada M. Então, se ele quer saber o total de elétrons na M, que é a que tem 3, nós vamos ver tudo que tem 3 aqui. Lembrando que o expoente presente em cada uma dessas letras minúsculas aí representa a quantidade de elétrons naquele subnível. Então, quer dizer que na camada M eu tenho 2 elétrons com mais 6 aqui, com mais 2. Então, na camada M, eu vou ter um total de 10 elétrons, certo? E aí ele está dizendo que possui 12 elétrons. Então, isso aqui é falso. Vamos para a segunda. Apresenta 4 camadas eletrônicas. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro. Perceba que aqui, ó, eu tenho um subnível 4s2. Se eu tenho esse subnível 4s2, isso aqui está indicando que eu tenho 4 camadas. Então, quer dizer que além da N, esse átomo também vai ter a camada N, certo? E aí, na camada N, eu vou ter um subnível 4s2. Então, quer dizer que isso aqui é o quê? Verdadeiro. Apresenta como camada de valência o 3D2. O conceito de camada de valência é aquela camada que está mais distante do núcleo. E aqui eu tenho essa camada aqui, a camada N, que tem o subnível 4s2. Na camada N só tem esse subnível, então isso daqui, que é o que está mais distante do núcleo,
vai ser a minha CV aqui, que é a abreviação de camada de valência. Lembrando que é aquela mais distante, mais externa do núcleo. Então, quer dizer que essa afirmativa aqui é falsa. O que ele está dizendo aí que a camada de valência é o 3D2. O 3D2 é o último subnível presente na distribuição. Então, a gente vai falar que o 3D2 é o subnível mais energético, ok? E aí, obviamente, a quarta vai ficar verdadeira por consequência disso, porque o subnível mais energético é sempre o último da distribuição, 3D2. A camada de valência é aquela que possui maior número quântico principal, é a mais externa, é aquela que possui maior número aqui, né? Esse númerozinho maior, sem ser o expoente. Então, as afirmativas corretas, 2 e 4. 2 e 4, letra B de bola. Letra B. No pique, sem perder o tempo, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: cobalto também é utilizado para tratar câncer, pois emite radiações ionizantes capazes de destruir determinadas células. Determine o conjunto de 4 números quânticos para o último elétron do subnível mais energético do cobalto. Então, a primeira coisa aí é você localizar o cobalto na tabela periódica. De acordo com a tabela periódica que está aparecendo aí na sua tela, o cobalto está aí no meio, está sendo destacado agora. Ele possui o símbolo CO e o número atômico dele é igual a 27. Então, nós vamos ter que distribuir 27 elétrons seguindo o diagrama. O número atômico você acha analisando a legenda que aparece lá na tabela periódica. Na tabela periódica que está aparecendo no seu vídeo, tem uma parte aí que tem uma legenda. E nessa legenda diz qual desses números que está nessa quadrícula do cobalto é o número atômico, tá? Se é 27 aí, vamos fazer a distribuição seguindo o diagrama, mesma coisa que a gente fez aqui em cima. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Ele quer os números quânticos desse subnível aqui, ó, o mais energético, 3d7. O primeiro número quântico nós vamos extrair do próprio subnível, é esse 3 aqui, ó. Então quer dizer que a camada N igual a 3. O segundo número quântico nós vamos extrair do D, o tipo de subnível. Então a gente tem que lembrar que quando eu tenho L igual a 0, o subnível é o S. Quando eu tenho L igual a 1, o subnível é o B. Quando eu tenho L igual a 2, o subnível é o D. E quando eu tenho L igual a 3, o subnível é o F. Então, neste caso aqui, é D. Quando é D, L igual a 2. Aí, o subnível D, ele tem no máximo 10 elétrons. Então, ele vai ter 5 orbitais, 5 caixinhas. Como é que você vai saber a quantidade de caixinhas que você tem? Você pega o total de cada subnível e divide por 2. Como o D tem 10 elétrons, por isso ele vai ter 5 caixinhas, porque 10 dividido por 2, 5. Cada caixinha dessa é o que nós chamamos de orbital. Lembre-se disso. O do meio aqui é 0, à esquerda menos 1, menos 2, à direita mais 1, mais 2. Agora eu tenho que adicionar esses 7 elétrons seguindo a regra de Rand. Os elétrons têm que ser adicionados de modo a eles ficarem desemparelhados, ou seja, primeiro eu vou colocar todos os elétrons para cima no sentido horário e depois eu vou colocar todos para baixo no sentido anti-horário, se for possível, né? Se for viável. Então aqui nós temos 7, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último elétron adicionado foi esse aqui, ó.
e ele está na caixinha, no orbital menos 1. Então, quer dizer que o Ml vai ser igual a menos 1. E o spin, como ele está para baixo, por convenção, adota-se o spin mais meio, ok? Então, os 4 números quânticos são esses aqui. N igual a 3, L igual a 2, Ml menos 1 e o spin mais meio. Bom, posto isso, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão 3, que diz o seguinte: entre as alternativas abaixo, indique aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são apresentadas a seguir. Então aqui nós temos várias configurações eletrônicas e a gente tem que lembrar de algumas coisas em relação a isso, que eu vou estar colocando aqui. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que toda vez que eu tiver um elemento que é da família A, ele é chamado de representativo e o final da distribuição dele termina em S ou em P, certo? Bom, e aí o que acontece? O que acontece é que você acha o número da família sendo igual ao número de elétrons da camada de valência. Então, o número de um elemento da família A, ele é achado pela quantidade de elétrons da camada de valência. Agora, se o elemento é da família B, aí ele é chamado de elemento de transição. Aí, se esse elemento de transição, estou gravando isso daqui numa das salas da escola, por isso o barulho, tá, gente? Se esse elemento de transição termina em D, é uma coisa, e se termina em F, é outra. Se termina em D, é transição externa. Se termina em F, é transição interna. Ok? Então, a gente vai perceber que esses átomos em particular, todos ou vão terminar com subnível S ou com subnível P. Então, todos esses aqui vão ser átomos, tá? Elementos da família A. Eu coloquei sobre a família B porque pode ser que na prova também caia da família B ou até em outra questão que não tem esse modelo, tá bom? Então vamos lá, família A. Se eu sei que todos são da família A, a gente já consegue aí descobrir muitas coisas desses elementos. Perceba que aqui na minha camada de valência, porque nós sabemos que a camada de valência vai dar o número da família A, aqui eu tenho a camada de valência com um elétron apenas. Se eu tenho a camada de valência com um elétron, quer dizer que ele é da família 1A, ok? Aqui a minha camada de valência já é a segunda. E aqui eu já tenho quantos elétrons? Ó, 2 com 4, eu tenho uma camada de valência aqui que tem 6 elétrons. Então eu sei que esse cara vai ser da família 6A. Esse daqui, ó, tem 2 elétrons na camada de valência. Então esse cara aqui, a camada de valência tem 2 elétrons, ele vai ser da família 2A. Esse D aqui, ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, se a camada de valência dele tem 6 elétrons, 6 não, me perdoem aqui, na verdade, ele tem 2 mais 6, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, ele é da família 8A.
Aqui, o elemento E, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se o elemento E tem 7 elétrons na camada de valência, ele é da família 7A. Ok? Então, agora, a gente vai dar uma olhada aí no que as questões estão falando a respeito disso. O elemento C é um gás nobre e o elemento B é um halogênio. Vamos lá. O elemento C, que a gente viu aqui, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele é da família 2A. O elemento que é da família 2A, ele é metal alcalino ferroso. Então, quer dizer que o elemento C não é um gás nobre. A gente pode até nem continuar analisando essa questão, mas eu vou continuar só para a gente aprender mais coisas. O elemento B tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, quer dizer que ele é da família 6A. E o elemento que é da família 6A, ele vai ser o que nós chamamos de calcogênio. Então está incorreto aí o que diz a letra A. Vamos para a letra B. Os elementos A e C situam-se respectivamente no terceiro e no quarto período. A, ele possui como camada de valência 3. Se a camada de valência está na camada 3, quer dizer que o A, ele vai estar em que? Terceiro período. Por que isso? Porque o número de camadas é igual ao número do período. E o elemento C está no quarto período. Correto isso daqui, ó? O elemento C tem 4s2. Então, se o elemento C tem 4s2, esse elemento C ele vai estar assim no quarto período. Ok? Então, o que diz aí na letra B está correto. Então, o gabarito aqui, letra B de bola. Vamos só conferir as outras. O elemento E é um calcogênio e situa-se no quinto período. O elemento E ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, se o elemento E é da família 7A, ele não é um calcogênio, ele é um halogênio. Ok? E ele não está no quinto período, ele tem 3 camadas aí. Então ele está em qual período? Terceiro período. O elemento B é um halogênio do segundo período, enquanto o elemento D situa-se no sexto período da tabela. O elemento B, ele é da família 6A, nós vimos que ele é um calcogênio, então está errado, né? Está no segundo período, porque ele possui o que aqui, ó? 2 camadas. Né? Primeira e segunda camada, mas ele não é um halogênio. Enquanto o elemento D situa-se no sexto período da tabela periódica. O elemento dele não está no sexto período, ele está no terceiro período. O elemento D aqui, terceiro período. E para finalizar, o elemento A é um metal alcalino terroso. O elemento A, ele tem 1 elétron na sua última camada. O elemento que está na família 1A, ele vai ser metal alcalino apenas. Certo? Então, alternativa aí, letra B. Vamos para a próxima questão. 5 amigos estavam estudando para uma prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel.
Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que descrevesse corretamente as características exatas daquele elemento. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Então os cartões aí. Marque a alternativa que relaciona corretamente as características que cada jogador disse em relação ao elemento. Então aí o primeiro cartão aí é o cartão da Fernanda, que é o do ferro. Fala o seguinte: tem um elemento representativo que é atraído pelo ímã, que está no período 4 e no grupo 8. Se vocês forem conferir na tabela periódica, o ferro ele é da família 8B. Então ele não é um elemento representativo, ele é um elemento de transição. Se o ferro é um elemento de transição, quer dizer que ele não vai ser aí a minha resposta. B. Gabriela, que é o oxigênio aí. Tenho um halogênio que forma o ozônio, que apresenta 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio, se você for olhar na tabela periódica, ele é da família 6A. E um elemento da família 6A ele é chamado de calcogênio. Então ela disse que é halogênio aí. Não, é calcogênio. Realmente ele apresenta 6 elétrons, mas é calcogênio. Vamos para a Júlia, que é o cálcio. Aí a Júlia fala o seguinte aí: tem um metal alcalino presente na constituição dos ossos que apresenta 4 camadas eletrônicas. Bom, se você for olhar na tabela periódica aí, você vai perceber que o cálcio ele é da família 2A. Ele não vai ser metal alcalino, ele vai ser metal alcalino terroso. Ok? Ele vai ser metal alcalino terroso. E se você for olhar o período dele, ele realmente está no 4º período da tabela. Apresenta 4 camadas, então o B vai ser metal alcalino. Ele é alcalino terroso. D. Pedro. Tem um metal alcalino terroso presente em baterias de celular com 2 camadas eletrônicas. O Pedro é o lítio aí. Se você for olhar na tabela, o lítio ele é da família 1A. E quem é da família 1A é apenas metal alcalino. Então o erro do Pedro aí é chamar o lítio de metal alcalino terroso, mas realmente ele está no 2º período aí e tem 2 camadas. Vamos então para o último, na verdade o Paulo. Agora vamos para o Pedro, que é o último. Tem um halogênio que é associado ao sódio, forma um sal de cozinha que possui 7 elétrons de valência. Então aqui o cloro, ó, ele é da família 7A. O elemento que é da família 7A realmente é o halogênio. E ele falou que associado ao sódio, então o cloro associado ao sódio, desse jeito aqui, ó, NaCl, forma o sal de cozinha. E ele possui 7 elétrons na camada de valência, porque nós vimos que o número de elétrons da valência é igual ao número da família se for elemento da família A. Então a alternativa correta neste caso é a letra E. Ok? Vamos então agora para a nossa próxima questão, que é a questão 5, que diz o seguinte: a crosta terrestre é a camada sólida que compõe a superfície terrestre. Abaixo se encontra o gráfico de pizza que indica o percentual dos principais elementos que compõem a crosta terrestre. Acho que melhorou um pouco, hein? E aí vamos lá. Agrupe os elementos citados em metais e ametais. Então, na tabela periódica que vai estar aparecendo aí no seu vídeo, eu tenho a porção esquerda, que são os metais, e a porção direita daquela divisão, que são os ametais, sendo a última coluna gases nobres. Se eu quero que você agrupe esses elementos que estão aparecendo aí nesse gráfico de pizza ou de setores da crosta terrestre,
É só você ver quem está à esquerda, que é metal, e quem está à direita, que é ametal. O oxigênio aí, se vocês forem perceber, ele está à esquerda ou à direita. Ele está à direita. Tudo que está à direita é ametal. Tudo que está à esquerda, metal. O silício também, ele está à direita. Se ele está à direita, ele também é ametal. O alumínio não. O alumínio ele já está à esquerda da divisão. Ele está bem exatamente colado na divisão, mas ele está à esquerda. Então, se ele está à esquerda, ele é um metal. O ferro, a mesma coisa, ele é um metal. E o cálcio também está aparecendo aí na sua tabela periódica, ele é um metal. Então, se ele quer que você agrupe em metais e ametais, ele quer que você responda assim: ametais, e aí você pode colocar os símbolos, né? Que eu vou colocar por conta do espaço: oxigênio e silício. E depois nós vamos ter o quê? Metais. Metais, a gente tem o quê? Alumínio, ferro e cálcio. Bom? Agora nós vamos para a letra B. Dê o símbolo do metal alcalino terroso e do calcogênio. O metal alcalino terroso, ele é da família 2A. É o cálcio que também está aparecendo aqui. Então, metal alcalino terroso. Ele quer um símbolo, né? Então aqui, ó, primeiro cálcio. Depois ele quer o quê? O calcogênio. Calcogênio nós vimos que é da 6A. Então vai ser o oxigênio aqui, correto? Essas são as respostas aí da questão 5. Vamos agora então para a questão 6, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente os nomes sistemáticos para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente. Os compostos estão aqui no quadro. O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que quando eu tenho compostos com cadeia ramificada, como esses aqui, nós temos que escolher a cadeia principal. Quem vai ser a cadeia principal? A maior sequência de carbonos. Então vamos ver aí no primeiro composto qual vai ser a maior sequência. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então realmente a maior é essa retinha aqui. 7. Então, escolhida a cadeia principal. Agora nós vamos numerar de modo que os radicais, que é tudo que está externo à cadeia principal, fiquem nos menores números possíveis. Nesse caso aqui, se eu começar a numerar da esquerda, 1, 2, 3. Se eu começar a numerar da direita, 1, 2. Então é melhor que eu comece da direita, porque aqui eu já vou ter um radical, o 2. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos ver quem são esses radicais. Esse radical que tem apenas um carbono aqui é o que nós chamamos de metil. Então, todos esses três aqui vão ser metil. Então, qual vai ser o nome? O nome vai ser, como eles são iguais, eu condenso eles, cito ele, as posições dele ao mesmo tempo. Então, 2,5,5 trimetil. Aí a cadeia principal tem 7, então vai ser o quê? Hept. Ligações entre os carbonos são simples, hidrocarboneto, O.
Então, 2,5,5 trimetil epitano. Agora a cadeia principal do composto 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Tem uma aqui que tem mais carbonos, essa com 7. Então ela vai ser minha principal. Tudo que tiver fora dela serão os radicais, não é isso? Aqui eu vou começar a numerar dessa extremidade, porque este radical aqui está mais próximo dessa extremidade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse radical aqui que apresenta apenas 2 carbonos, ele vai ser chamado de etil. Então, vamos colocar aí primeiro o radical, só tem um, então por isso que eu não vou citar mais de uma posição. 4, então aqui vai ficar o quê? 4 etil. Cadeia principal tem 7, então vai ser hept. Ligações são simples entre os carbonos. Sufixo de hidrocarboneto, O. Então, 4 etil epitano. E o último aí vai ser esse 3 aqui que a gente vai estar vendo agora. Então esse 3, novamente nós vamos perceber que a cadeia principal vai ser extralinear, como foi no primeiro caso. E agora eu preciso numerar de modo que os radicais fiquem os menores números possíveis. Começando da esquerda vai ficar 1, 2, 3. Começando da direita vai ficar 1, 2, 3, 4. Então aqui é melhor começar da esquerda, porque eu tenho no carbono 3 aí um radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no carbono 3 aqui eu vou ter um metil. E no carbono 4 aqui eu vou ter um etil. E aí, como é que vai ficar o nome desse então? Na hora de eu colocar o nome desses radicais, como eu tenho mais de um radical e eles têm características diferentes, um é metil e outro é etil, você vai ter que colocar em ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, o E vem primeiro que o N. Então, aqui vai ficar 4 etil, 3 metil. LH não pode ficar junto, por isso eu coloco um hífen, epitano. E aí nós temos que ver qual é a alternativa que tem essas respostas, né? Aí eu creio que vai ser a letra B, 2,5,5 trimetilhepitano, 4 etilhepitano e ali 4 etil, 3 metilhepitano. Aí nas alternativas, não sei se vocês repararam, ele preferiu tirar o H. Então isso daqui, ó, eu posso pegar e colocar desse jeito aqui. Eu só colocar o finalzinho, metil, e aí eu posso botar assim, ó, epitano direto, sem o H, tá bom? Porque esse dígrafo, né, o RH, ele não é reconhecido aí pela ENUPAC. Então, ou você une o último radical citado, a cadeia principal, tirando o H, ou você mantém eles separados com o hífen. Caso a cadeia principal não comece com H, comece com qualquer outra letra, aí você pode unir direto. Então, por isso, necessário retirar o H, ok? Então, agora eu vou estar apagando todo esse quadro e vamos corrigir as últimas questões aí dessa revisão. Bom, pessoal, apaguei aqui as questões do quadro. Vamos então voltar. A nossa questão 7 diz o seguinte: dê o nome dos seguintes hidrocarbonitos, né? Ao contrário da questão anterior que a gente tinha feito, que eram só alcanos, aqui nós vamos ter um alceno, porque tem uma ligação dupla, e aqui nós temos um composto de cadeia fechada, que é um cicloalcano. E aí o que acontece? O que acontece é que agora a cadeia principal, além de ser a maior sequência de carbonos, também será aquela contendo a ligação dupla, no caso da letra A.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos começar partindo sempre dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a maior sequência porque aqui é bem menor. Dá para notar visualmente isso, tá? E agora nós vamos numerar de modo que a dupla fique no menor número possível. Então, agora, a prioridade de numeração. Primeiro, insaturações. As insaturações que são o quê? As duplas ou as triplas. Segundo, os radicais. Tá? E aí o que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu tenho a dupla aqui, então a prioridade é começar a numeração dessa extremidade e seguir até a outra. E agora nós temos que identificar os radicais que nós temos nessa cadeia. Bom, aqui esse radical que apresenta um carbono, no carbono 5, é o metil. E esse radical aqui, ó, que apresenta 3 carbonos, só que assim, né, formando um pseudo triângulo aí, é o que nós chamamos de isopropil. Então, o nome desses radicais devem ser citados em ordem alfabética na nomenclatura. Então, vai ficar 3 isopropil, depois 5 metil. Aí a cadeia principal tem 7 carbonos, então a gente separa o LH como nós já vimos, ept. Quando eu só tinha ligações simples, lá no caso da questão anterior dos alcanos, a gente colocava AN, mas aqui eu preciso colocar a posição dessa dupla, está entre 1 e 2. Então, ept, 1, N. O finalzinho aqui, ele poderia ser diferente, pode ser isso tudo, só que quando a dupla está no carbono 1, nós podemos botar direto aqui, ó, epiteno. Temos que citar também os radicais, tá bom? Isso somente se tiver no carbono 1, se tiver em qualquer outro carbono, aí não. Aí você vai ter que pegar e colocar a posição. E aqui eu tenho composto de cadeia fechada. Toda vez que eu tenho composto de cadeia fechada, na verdade essa cadeia é mista, porque ela tem parte fechada e parte aberta, a parte fechada que vai ser a principal. E tudo que tiver fora vai ser radical, tá bom? E aí nós temos o que aqui? Nós temos esse radical aqui, ó, que é o meu etil. E nós temos esse mesmo radical se repetindo aqui embaixo, que é o meu etil. Como aqui não tem dupla, a prioridade na numeração vai ser 2 radicais. Então, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou citar esses 2 radicais no nome. Como eles são iguais, lembra que eu condenso. Então, aqui eu vou botar o quê? 1,2 dietil. Quando a cadeia é fechada, eu preciso colocar um ciclo antes, ó. Então esse ciclo aqui é indicativo de cadeia o quê? Fechada, tá bom? Lembrem-se disso. O ciclo é um indicativo que a cadeia é fechada. Agora, quando eu tenho 4 carbonos na cadeia, eu vou colocar o prefixo o quê? But. Como as ligações são simples, AN, hidrocarboneto termina em O. Lembrem-se desses prefixos, tá? Eles são muito válidos para tanto você dar o nome da cadeia principal, essa que tem 4 de cadeia fechada, como também para você lembrar o nome dos radicais. Então, ó, um carbono nós sabemos que é o quê? Met. 2 carbonos é et. 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but.
Além disso, é bom você lembrar que quando tem ligação dupla é em, quando tem ligação tripla é in, e quando só tem ligações simples, como nós vimos, an, tá bom? Vamos então agora para a próxima questão, que é a questão de número 8, que diz o seguinte: os anti-inflamatórios da classe chamada de não esteroidais, abreviados por AINE ou NSAIDs, no inglês, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, são grupos de fármacos, quase minha língua tropeçou, são grupos de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação, a analgesia, reduzir a dor, e combater a hipertermia, febre. O ibuprofeno, o naproxeno e o cetoprofeno são alguns representantes dessa classe de compostos com esse tipo de atividade farmacológica. A seguir estão representadas as fórmulas estruturais dessas três substâncias. Circule e identifique as funções oxigenadas presentes na estrutura acima. Então aqui eu tenho as três estruturas e vamos identificar as funções. Aqui, quando eu tenho, neste caso aqui, deixa eu só conferir aqui uma das estruturas, tá? Que o naproxeno, ele tem aqui um O e ele tem um negócio assim. Aí no desenho que está aparecendo está para cima, mas eu coloquei para baixo por causa do tamanho do espaço do quadro, mas continua ainda sendo a mesma função. Então, o ibuprofeno aqui, gente, a gente tem o quê? Uma carbonila ligada a uma hidroxila, então eu tenho uma carboxila. Isso daqui é da função que? Ácido carboxílico. Aqui, novamente, eu tenho o quê? Uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, aqui também, ácido carboxílico, que nós chamamos de carboxila, né? Aqui eu tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono, entre esse aqui que é o aromático e entre esse aqui da extremidade. Então isso daqui é o que nós chamamos de éter. Aqui eu tenho uma carbonila, que é esse C dupla O, na estrutura do cetoprofeno, no meio da cadeia. Show! Então aqui eu vou ter o quê? Uma cetona. Aqui novamente eu tenho uma carboxila na extremidade. Então aqui eu tenho o quê? Ácido carboxílico. Bom, na 9 ali, para a gente terminar, a gente fala o seguinte: os aldeídos com poucos átomos de carbono na cadeia possuem odores desagradáveis, mas certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis que são usados na fabricação de perfumes, cosméticos, sabões. O citral tem forte sabor de limão, sendo usado como aromatizante cítrico. Observando a fórmula estrutural do citral, pode-se concluir que é o nome científico dele. Então aqui nós temos que identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos possível, certo? Então aqui, essa é a maior sequência de carbonos possível. E agora eu tenho que numerar, não considerando apenas as insaturações radicais. Agora a prioridade vai ser o quê? Primeiro, o grupo funcional, que vai ser o grupo oxigenado. Segundo, aí sim, as insaturações. E o terceiro, os radicais. Então vamos lá, comecei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente tem que lembrar o que isso aqui quer dizer. Quando eu tenho essa carbonila da extremidade da cadeia, aqui eu tenho o que nós chamamos de aldeído. E aldeído tem o sufixo al na função.
Aqui nós temos os nossos radicais, certo? Esse aqui é o nosso metil e esse daqui também vai ser o nosso metil. Então vamos lá, dar nome a isso aí para a gente finalizar a revisão. Estamos na penúltima. Então, primeiro os radicais, 3,7 de metil. Aí a cadeia principal tem 8. Se tem 8 é oct. Como tem duas duplas, eu coloco uma vogalzinha A, octa. Agora a posição dessas duplas, elas estão entre o 2 e o 3, menor número é o 2. E entre o 6 e o 7, menor número é o 6. 2,6 de N. E depois você vai colocar o sufixo de aldeído, que é al. Então a gente tem que ver qual a alternativa que tem exatamente esse nome aí. A alternativa que tem exatamente esse nome é a nossa letra A. 3,7 de metil, octa, 2,6 de enal. E para finalizar, a última questão, ele quer que você reconheça aí, ó, o acúmulo do ácido 3-metilbutanóico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por. Então aqui, quando a gente vai tentar desenhar uma estrutura, nós temos que pensar que but quer dizer que eu tenho o quê? 4 carbonos. An quer dizer que as ligações são simples. Então, 2, 3, 4. Aí, quando tem esse oico aqui no final, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho um C dupla O ligado ao OH, do ácido carboxílico, que está aqui no final. Como nós começamos a numeração da carboxila, aqui no carbono 3 eu tenho o metil, que é aquele radical que apresenta apenas um carbono. E aí a alternativa que tem esse número aí, essa estrutura, vai ser a letra D. Certo? Isso aí, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um joinha aí e comentem para a gente sempre estar produzindo a melhor videoaula para vocês. Bom teste, alunos CAF, e bons estudos, alunos do canal. Tchau, tchau!